sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, meus queridos. Boa noite a todos os que nos ouvem, aos irmãos aqui de trabalho, a Bruna, o Emerson, o Sandro, a Lide. Que possamos estar todos envolvidos em sentimentos amorosos, gratos pela oportunidade do trabalho, gratos por estarmos mais uma vez em contato com a doutrina espírita, com os ensinamentos de Jesus, que nos auxiliam tanto na nossa caminhada evolutiva, na nossa reforma íntima. Então, pedindo que os irmãos possam deixar o seu boa noite inicial, eu começo com o Emerson. Boa noite, Ju, Sandro, Lide, Bruna. Boa noite a todos que nos acompanham. É sempre uma alegria esse trabalho, é sempre muito bom tê-los conosco aqui.
e esperamos mais uma noite de estudos, de bons entendimentos sobre a doutrina espírita. Sandro. Boa noite, queridos colegas. Que bom, né? Mais uma vez nós podemos estar aqui alimentando nosso conhecimento, nosso coração e também daqueles que nos ouvem, né? Que esse objetivo possa ser alcançado da melhor maneira possível, né? E que nós possamos estar realizando esse trabalho de forma amorosa, harmônica, né? E convidativa ao entendimento dessa doutrina de amor e do Cristo. Lide. Boa noite, colegas. Sempre muito grata pela oportunidade do trabalho, de conhecer um pouquinho mais, estudar essa doutrina consoladora, o Espiritismo. Agradeço a companhia virtual dos colegas do grupo de estudo e a companhia de vocês que sempre estão aqui nas quintas, nos acompanhando, nos assistindo, também curiosos para aprender um pouquinho mais. Um bom estudo para todos. Obrigada, meus queridos. A Bruna também deixa o seu abraço, o seu carinho para todos. Então, nós, rogando a assistência dos benfeitores amigos, damos sequência, então, ao nosso trabalho, e nós estamos no capítulo 4, ainda, no finalzinho desse capítulo, da questão 218 até a questão 221A, que vai tratar do item ideias inatas. E Kardec, na questão 218, questiona os benfeitores se o espírito encarnado conserva algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores. E a qual os benfeitores respondem que resta-lhes uma vaga lembrança, que lhe dá o que chamam de ideias inatas. E Kardec segue, então, na questão 218A. A teoria das ideias inatas não seria, portanto, uma quimera, um absurdo? E os benfeitores respondem que não, que os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Quando liberto da matéria, o espírito sempre recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-los momentaneamente, mas a intuição que guarda deles lhe auxilia no progresso. Sem isso, ele estaria sempre tendo que recomeçar. Em cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que se encontrava na existência anterior. E na questão 219, que está a sequência essa que a Ju trouxe, o Kardec vai perguntar aos espíritos qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, ou das línguas, do cálculo, etc. E os espíritos vão responder que é a lembrança do passado, que é um progresso que já foi realizado numa outra encarnação e que nesta encarnação, então, ele vem à tona. E aí ele lembra, os espíritos lembram também na resposta que o espírito preserva, né, conserva essas impressões, que a Ju também acabou trazendo na outra questão, e que embora a gente troque de roupa, poderíamos usar essa analogia, que é a analogia que está na questão, o nosso espírito é o mesmo. Então há uma continuidade, há um movimento de se preservar algumas percepções, mas também não são todas, e nem sempre, como nos esclarece a questão 220. Quando ele pergunta para os espíritos se é possível, no processo reencarnatório, os espíritos perderem o interesse ou alguma faculdade que eles tinham em determinada encarnação e pudessem não ter na próxima. E os espíritos vão dizer que sim, que é possível. Eles trazem duas situações principais. O espírito pode deixar pode não trazer latente isso que ele já conhecia, em função do mau uso, ou, por exemplo, ele usou mal aquele conhecimento, aquela experiência, e aí, na próxima encarnação, ele não traz isso, como uma imposição, uma expiação, talvez. E também
quando não é importante para aquela próxima encarnação, ou até mesmo pudesse atrapalhar. Então o espírito também pode solicitar não participar daquele ramo do conhecimento que ele tinha muito bem desenvolvido numa outra existência, e dessa vez, então, ele não vai fazer uso daquilo, porque a experiência de não trazer esse dom, ou essa aptidão, ela é mais proveitosa para aquilo que o espírito precisa realizar ainda nessa encarnação. Então a gente observa que a doutrina traz os espíritos trazem as explicações necessárias no que implica daquilo que nós podemos preservar de uma encarnação para outra, mas não traz isso como um determinismo. Quer dizer, não é sempre nem para todo mundo. É em determinadas situações, a depender da necessidade do espírito. E nós conseguimos observar isso no nosso dia a dia. Por quê? Porque não são todas as pessoas que trazem destacadas algumas aptidões naturais. E aí a gente começa a entender que não é um privilégio, que não é nada não são escolhidos e nem castigados por isso, mas que neste momento não é necessário que eu lembre de alguma situação específica, ou o contrário, é necessário e é importante que eu desenvolva isso, né? Mas elas ficam adormecidas, né, Emerson? Ela, tipo, já tá na nossa bagagem, né? E sempre lembrando que nós nunca voltaremos piores do que nós saímos. Então, a informação adquirida é a informação assimilada que, conforme o Emerson falou, pode ficar em stand-by durante uma encarnação, né? E aí, na questão seguinte, na 221, o Kardec nos chama, né? Chama os espíritos para a pergunta daquele homem primitivo, né? Aquele homem ainda no estado selvagem. Da onde que ele traz a intuição de Deus, por exemplo? Né? Não teve contato com religiosidade, nada, e de onde é que traz? Porque isso é inato em todos os povos lá, os mais primitivos tinham as suas divindades, que inclusive por muito tempo foram politeístas, né? Mas entendiam que existia algo além do que aquela vida que eles viviam. E tinham uma percepção de vida futura também. Da onde vem isso? Então, eles dizem que é uma retrospectiva, né? Uma lembrança anterior, como a Júlia já falou, como o Emerson também falou, né? Porque ele conserva a característica de espírito. Então, ele já viveu em outras épocas e ele traz isso, essa lembrança retrospectiva. Isso é justamente a prova de uma ideia já anterior à atual existência, né? E aí ele faz a correlação em relação ao espiritismo, né? Essa comunicabilidade, a existência de uma esfera espiritual, de onde é que traz da mesma forma. Né? O espiritismo não é algo que é de lá de 1857, que foi quando o Kardec codificou. O espiritismo ele é tão... a idade do espiritismo é a mesma da humanidade. Já existiam lá as pitonisas, né? as sibilas, que já faziam essa correlação com o plano espiritual muito antes da codificação. E o argumento para essas lembranças é o mesmo, né? São heranças que nós trazemos da nossa vida de espírito, né? Que já é múltipla, ainda mais no estágio que nós estamos hoje, nós já vivemos muitas vezes, né? Então, dando sequência ao nosso estudo, agora nós deixamos então o capítulo 4 e passamos ao capítulo 5 do Livro dos Espíritos, que ele é composto de uma única questão. E é uma questão muito famosa no meio espírita, a questão 222. E ela nos traz considerações sobre a pluralidade das existências, onde, de uma forma bem didática, nós encontramos os esclarecimentos que nos auxiliam quando o assunto é reencarnação. O dogma da reencarnação, dizem alguns, que ele não é novo. A doutrina espírita, como o Sandro já nos trouxe, ela não é algo agora do nosso tempo, não é uma invenção moderna. E por constituir uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde então a origem dos tempos.
Desde a antiguidade encontram-se sinais dele. Pitágoras não foi o autor do sistema de metempsicose. Isso ele colheu dos filósofos indianos e egípcios, onde, em alguma das crenças vulgares desses povos, admitia-se então a transmigração da alma. E essa crença, admitida pelos homens mais eminentes, mais esclarecidos da época. A maneira de como essa ideia chegou até eles ainda não se sabe, se foi por revelação, por intuição, mas, todavia, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, uma grande diferença. É a de que os espíritos rejeitam de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para a dos animais e vice-versa. Fiquei pensando aqui agora, né, quando tu trazia, Ju, aqui do espiritismo ser anterior não é uma invenção moderna, né, que os espíritos trouxeram, e o Sandro também falou antes. Fiquei pensando, alguém possa estar chegando pela primeira vez, que aqui nós precisamos fazer uma consideração que é a seguinte: quando se traz isso, principalmente nessa parte do Livro dos Espíritos, quer se falar quanto ao fenômeno e à organização dele, que não foi o espiritismo que inventou e que trouxe isso, porque a doutrina organizada como religião codificada por Kardec, ela tem um início lá em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, né? 857, né? Me ajudem, é isso, tá? Mas o espiritismo não vem para trazer o fenômeno, por isso que se diz que é anterior. Ele veio para explicar, para dar um entendimento já muito mais científico sobre isso, né? Porque alguém pode pensar, mas como religião, como organização existia antes? Não. Ele vem para tratar de um assunto que é de todos os tempos. E quanto mais e na verdade era muito menos sensacional, me parece, né? Os colegas podem me ajudar. Quando a gente estuda a história e olha para trás, era algo muito mais natural, muito mais comum esse intercâmbio, e não era tratado como uma coisa impossível. Pelo contrário, era de conhecimento. Teve um período aí, em função de um contexto histórico, que não é o momento de a gente tratar aqui, que isso foi se perdendo, e nós chegamos hoje no momento que, como se nós tivéssemos esquecido de que isso já foi natural na nossa história e trata como sobrenatural, né? Só essa consideração que eu queria fazer, pensando que alguém pode estar chegando agora e saber de quando foi codificada a doutrina espírita por Kardec, e quando nós trazemos que é anterior, tratando dos fenômenos, né? A sequência dos parágrafos, Kardec pede para a gente fazer uma pequena reflexão, um pequeno exercício. Então, esse exercício é para a gente se colocar num terreno neutro, um pensamento neutro, sem entender, sem pensar. Então, digamos que foi os espíritos que nos ensinaram sobre a reencarnação. Fingimos, então, que não é isso. E vamos dar a probabilidade certinha de a existência da reencarnação, ou, de um lado, a unicidade das existências. Então, desses dois aspectos, ou a gente tem várias pluralidades ou uma única existência. E em terreno neutro, deixar a nossa razão nos guiar. Ele pede esse exercício, e se a gente faz essa reflexão, para que lado que a razão nos guia? E o fato é que, existindo ou não a reencarnação, Deus não pede aos homens para fazer uma lei, e é lei a reencarnação. Então, a sequência que ele fala, Kardec explica aqui, que qualquer que seja alguma irritação, ela não ajudará a sofrer menos amanhã e nos dias seguintes, até que esteja curado. Portanto, se ele deve tornar a viver corporalmente, eles viverão, eles reencarnarão, protestarão inutilmente, como uma criança que não quer ir à escola ou um condenado que não quer ir à prisão.
pois é necessário que passem por ela. E para aqueles que temem a reencarnação, ele finaliza. Saberiam esses que as condições dessa nova existência dependem deles. Ela será feliz ou infeliz, segundo o que tivessem feito neste mundo, e podem, a partir dessa vida, se elevarem tão alto que não temerão mais a queda do ladaçal. Isso mais uma justificativa de como a lei de Deus, a lei da reencarnação, é justa, porque Deus nos dá a oportunidade do livre-arbítrio escolher como nós vamos ter a nossa nova existência. Pode continuar, Sandra. Então, essa introdução que a Lide fez aí, bem legal. Então, agora nós vamos ponderar as duas situações. Do fato de nós admitirmos uma vida além da vida e a possibilidade de nós não admitirmos essa vida além da vida. Né? Então, se nós vamos pensar que nós somos ou que estamos falando para alguém que acredita que há algo depois da morte, que não é o nada ou que a gente perca a individualidade. Independente se isso seja reencarnação ou não, só admitindo o fato de que existe algo depois da vida, né? Ou depois da morte, vamos dizer assim. Então, se nós cremos num futuro assim, que existe algo depois, seria ilógico nós admitir que esse futuro seria igual para todo mundo, né? Não justifica, não tem lógica de justiça nisso, porque se fosse assim, por que motivo eu faria o bem? Por que motivo eu me privaria de todos os prazeres, mesmo que para isso eu tivesse que pisar em cima de todo mundo? Se desses atos não tivesse consequência. Porque senão, se depois da morte é o nada, não há consequências. Certo? Então, nós cremos no futuro. Aqueles que creem que tem algo depois da morte. Nós cremos no futuro e sabemos que esse futuro vai ser proporcional de felicidade conforme as nossas ações, como a Lide falou ali. Né? Então, nós trabalhamos até intuitivamente para que nós possamos ser felizes, baseado no princípio do bem ou da ética, que o Emerson falou muito bem no estudo do domingo, que é uma questão filosófica. Não, eu acho que não seria o caso de trazer agora aqui, mas né, tem algo que nos faz agir para que nós sejamos felizes pelo bem que praticamos. Está dentro dessa visão de entender que existe algo mais além, independente se isso seja reencarnação na nossa crença ou não. Né? Então, nós admitimos também que existem homens, humanos, seres mais evoluídos que nós. Né? Mas também admitimos que nós não podemos ser evoluídos sem trabalho nenhum. Como é que nós vamos evoluir sem trabalho? Comparado com aquele que trabalhou, que se dedicou, que fez por acontecer. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que o fato de ter indivíduos mais evoluídos do que nós não nos faz miseráveis. Né? Então, isso leva à conclusão do que nós estamos no meio desse caminho. Nem ainda o selvagem, miserável, e nem o instrumento de luz. Daí, nessa condição de intermediário, poderíamos perguntar assim, você ainda sofre? Você não tem o nível de felicidade daqueles que já estão à frente de você? Você gostaria de trocar? Você gostaria de estar no lugar desse que está à sua frente? Qual que seria a nossa resposta? É claro que sim. Mas o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Os Espíritos nos dizem que menos do que o nada, recomeçar o que haveis mal feito e procurar fazer melhor. E aí eles dão um exemplo de uma pessoa que não é totalmente miserável, mas passa por privações e que lhe é oferecido a possibilidade da bonança com 1 segundo de trabalho. Dentro dessa possibilidade, até o mais preguiçoso toparia, né? E aqui os Espíritos dizem, né, a resposta dessa pessoa, que eu trabalharia 1 segundo, 1 minuto, até um dia eu trabalharia pela abundância, o preguiçoso dizendo. E aí os Espíritos nos dizem que a nossa encarnação não é mais do que um dia na eternidade. E o que nós podemos colher
desse trabalho de um dia. Então, o que nós podemos fazer dentro desse período encarnatório que nós estamos para conquistar essa abundância? O que eles querem dizer com isso? Que esse nosso período é curto, que nós achamos que às vezes é difícil as coisas, mas ela é extremamente pequeno no intervalo da eternidade. É isso sempre considerando aquele que acredita no algo depois da vida, né? E Deus é tão justo, ele é tão misericordioso, que ele permite que nós tenhamos esse minuto, esse segundo de oportunidade várias vezes. E mais importante que isso, como a Ju falou lá no início, quando nós voltamos, nós não temos que começar tudo de novo. Nós temos que começar aonde nós paramos e não aonde nós iniciamos. Então, isso traz a lei da justiça divina, né? Daí ele fala, os espíritos nos contam a história de dois fabricantes que tinham dois trabalhadores que erraram lá na conduta. Um demitiu, não deu chance nenhuma. E essa pessoa demitida, então, caiu em falência e veio até a morte. E o outro deu a chance e disse assim, você falhou um dia, então você me deve um dia de trabalho. E te digo mais, se você fizer bem feito esse trabalho, você pode virar meu sócio. O que quer dizer isso? Ele te dá a oportunidade daquele segundo várias vezes. Né? E isso só se faz pela reencarnação. Pela possibilidade de voltar de novo aonde se parou. E mesmo que a pessoa creia ou não creia na reencarnação, qualquer um de nós, com lucidez, vai entender que é muito melhor um julgamento em que tenha apelação, não um julgamento sumário. Não é mesmo? E um pensamento, então, em nós pensarmos então, que o nosso destino vai estar selado sempre em razão de alguns períodos de prova, de um segundo, dentro daquela história que nós contamos ali atrás, é acreditar numa teoria muito dolorosa, uma teoria que não consola. Se até os homens, né, que são cheios de defeitos, cheios de vícios, dão oportunidades a seus filhos, né, olha a parábola do filho pródigo, né, se até os homens não, então Deus não daria essa oportunidade. E o que dizer daqueles que não tiveram chance de exercer ao bem dentro de uma encarnação? Ou porque viveram um pouco, ou porque não estiveram nas condições ideais de cumprir aquilo que era necessário. O Emerson falou ali atrás que muitas vezes muitos dons vêm encobertos. Né? Então, às vezes, é uma condição que não permite que ele desenvolva toda o seu projeto reencarnatório. Aí ele seria condenado por isso? Por algo que não dependeu dele? Então, a reencarnação é o que traz justiça para o processo. É o que traz lógica para o processo. Né? Então, como começou lá no início, lá, quando a Lide falou que nós abstraiamos da doutrina do Espírito, se achamos que a doutrina do Espírito não é suficiente para nos convencer, entramos pela veia filosófica, né? Do que somos, de onde viemos, para onde vamos. Uma pergunta que está aí na humanidade há séculos, que os Espíritos nos explicaram. Mas mesmo pelo veio filosófico fica essa informação de que é lógica, é racional, que nós temos várias oportunidades. Agora, o que acontece com aquele que acredita que não há reencarnação, Ju? Bom, Sandro, Kardec vai seguir esclarecendo, então, que se não há reencarnação, se só há uma existência corpórea, isto é evidente. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem é criada pela ocasião do seu nascimento. A menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que caberia perguntar o que ela era antes do nascimento. E se o estado em que se achava
antes do nascimento, não constituía uma existência sob uma forma qualquer. Não há meio termo. Ou a alma existia, ou não existia antes do corpo. Se não tinha, era mais ou menos como se não existisse. Os casos a que grau chegaram, em ambos os casos, a que grau então chegar o corpo? Admitindo a segunda crença vulgar que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a ser mesmo, que antes de encarnar, ele só dispõe de faculdades negativas. Kardec formulou as seguintes questões. Por que a alma, então, mostra aptidões tão diversas, independentes das ideias adquiridas pela educação? De onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de tenra idade para com a arte, com a ciência, enquanto outras conservam-se tão inferiores ou medíocres durante a vida inteira? De onde vêm para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? De onde vêm em certas crianças os instintos precoces para os vícios ou para as virtudes? Os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que nasceram? Por que certos homens, independentemente da educação, são mais adiantados que os outros? Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança de uma raça pouco adiantada, recém-nascida, e educardes nos melhores colégios, nos melhores liceus, fareis dela algum dia um Laplace ou um Newton? Então, essas questões são feitas e, se não há reencarnação, então como explicar essas questões? Emerson, tu pode dar sequência? É importante aqui, né, atentar para o início, lá quando a Lide trouxe uma proposta de ficar neutro. Não, vamos fazer de conta que não existe tudo isso e vamos agora trabalhar em cima de questões. Foi a proposta que a Lide nos trouxe, que é a proposta dessa questão no seu início. Aí o Sandro trouxe todo um enredo que dá base para reflexão. Ali ainda não está dizendo nada, não está afirmando nada, né? Sandro? Está convidando, mostrando um ponto de vista e o outro, atribuindo possibilidades. Uma que a gente já conhece culturalmente, que é a materialista, ou das religiões tradicionais, ou na verdade não é, né? Ali é a proposta do materialismo puro que morreu, acabou. E as religiões tradicionais, elas trazem do espiritualismo, de que continua alguma coisa, mas não nos explica como, e aí nós não conseguimos raciocinar sobre isso e não acreditamos no final das contas, ou vivemos fazendo de conta. A Ju já traz agora, nessa outra parte, questões que tiram o sono. Nós falávamos no estudo também, no último domingo, de que é questão existencial. Levou muita gente para a doutrina espírita. Tinha depoimento lá de que as pessoas chegaram nisso, no espiritismo, e não pelo fenômeno. Né? É fazendo esse tipo de pergunta que a Ju acabou de nos fazer. Como não ficar desconfortável com essas perguntas? E aí, na continuidade do texto, a pergunta é a seguinte: qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? Tá feitas as questões. Quem conseguiu as respostas? Dizer com precisão ou trazer as possibilidades até esse momento, que não com base na doutrina espírita, porque o espiritismo ele não vem nos impor, ele não vem dizer que é porque é. Eu não tenho que acreditar porque essa galera que está na roda de conversa aqui é bonitinha, porque são meus amigos, porque eu conheço, deve ser, porque eu conheço a gente aí faz tempo. Não é essa a proposta espírita. Não é porque eu tenho medo, não é para me assustar. É se eu consigo refletir e concluir. É uma caminhada individual de conhecimento, que nós nos apoiamos mutuamente, compartilhando informações, como nós estamos fazendo agora. Mas esse quarteto que está aqui, esse quinteto com a Bruna,
Não foi automaticamente que compreendeu e entendeu tudo. Nós chegamos com dúvidas na doutrina espírita, não com certezas. E aí a doutrina espírita nos ajudou a construir esse entendimento. E aí o texto continua dizendo que se nós vamos discutir sobre isso, ou nós nascemos iguais ou não nascemos iguais. Como é que nós nascemos, iguais ou não? E se nós nascemos iguais, por que é que nós somos tão diferentes? Como é que nós nascemos com interesses diferentes, com aptidões diferentes? E isso é possível de se observar dentro de uma mesma família, de irmãos criados iguais, que um tem uma tendência natural para as artes, por exemplo, uma sensibilidade enorme, e o outro é uma parede desse sentimento, né? E é bem comum isso. Como isso? Da onde vem? Como é que funciona? E aí quem vai dizer que isso tem uma origem orgânica, uma origem puramente pela organização de alguma coisa no nosso corpo físico, está dizendo que o homem é uma máquina. Essa é a reflexão que os espíritos trazem. Que aqui nós estamos sujeitos aos acasos propostos pela matéria, né? E isso poderia até, dizem os espíritos, fazer com que nós tentássemos fugir das nossas responsabilidades. Porque essa é a minha condição orgânica. Aqui o fulano e o ciclano, eles são mais desenvolvidos porque geneticamente eles estão melhores organizados que eu, então eu sou uma vítima, eu não posso fazer nada. E isso tudo não está de acordo com a justiça divina. Não é possível colocar na mesma reflexão a justiça divina e esse tipo de crença, porque como assim? Deus é o acaso? O que tem que acontecer? Que tipo de combinação que tem que acontecer para mim poder ser beneficiado por essa justiça divina que escolhe aleatoriamente? Então não funciona, não fecha. E aí, muitas vezes, nós vivemos bem, ou vivemos achando que estamos bem, porque nós não nos perguntamos sobre isso. Acontece, e aí vamos surpreender aqueles mais jovens que possam estar nos acompanhando, que chega um momento da nossa existência, cedo ou tarde, que nós vamos nos perguntar. Que os nossos interesses já não vão ser só materiais, que nós vamos, talvez, num estado mais avançado da nossa existência física, sentir já o enfraquecimento das nossas fibras materiais. E vamos começar a nos interessar mais por esse assunto. E aí, como é que nós vamos responder? Agora, dizem os espíritos, admitir que há uma organização que envolve mais de uma encarnação, de que o que eu encontro de aptidão ou de diferença nessa existência, ela é uma continuidade ou tem origem em uma outra existência. Se eu observo as diferenças, mas começo a considerar que nós podemos ser espíritos de corpo físico mais ou menos na mesma idade, incluídos mais ou menos no mesmo meio social, com aptidões completamente diferentes, porque as nossas experiências anteriores são completamente diferentes. E que hoje eu estou aqui como resultado daquilo que eu já construí de mim através de várias encarnações. E aí eu já começo a entender que não há injustiça, porque aquilo que eu estou enfrentando hoje, aquilo onde eu estou inserido hoje, tem relação com aquilo que eu já fiz, desenvolvi em uma outra encarnação. E agora sim, já existe uma coerência entre este pensamento e a justiça divina. Por quê? Porque eu não sou mais privilegiado ou prejudicado desta relação com Deus, mas eu sou aquele que tem a oportunidade de vivenciar nesta encarnação justamente aquilo que eu preciso para esta encarnação, que é uma necessidade completamente diferente da Lide, da Ju, do Sandro. Porque nós observamos também que aquilo que é um desafio muito grande para mim, não é para o meu irmão. E o contrário também é verdadeiro. Aquilo que para mim é simples, para o meu irmão é complicado. Nós vamos entendendo estas diferenças. E mais adiante ele vai dizer que Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas. E é com a pluralidade das existências que nós vamos, e a desigualdade, que nós vamos notar que existe o equilíbrio. Porque é o resultado dessas experiências que vai fazer aquilo que nós estamos vendo agora.
Mais adiante ainda, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria, a da pluralidade das existências, lhe dá a explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se a teoria que explica tudo a uma das que nada explicam? Então, veja, nós nos encontramos no meio, e isso é da nossa realidade. A obra aqui foi escrita na França, foi codificada, organizada, os espíritos ditaram em 1857, mas está tratando de uma realidade hoje. Vamos trazer para a nossa realidade. Nós encontramos várias explicações que em determinado momento elas nos oferecem o dogma, que há um limite para aquilo que nós podemos questionar. E que não consegue explicar essas diferenças. E nós nos empenhamos muitas vezes com boa vontade, esforço, para tentar ver e levar isso como um guia, um guia moral, que as religiões pretendem ser, e muitos são, mas não respondem tudo. Ou muito pouco, destas questões existenciais. Qual é preferível? Então, o convite é para que eu possa estar disposto a ouvir uma que tenha a proposta de me dizer detalhadamente como as coisas funcionam, que é a doutrina espírita. E aqui eu nem estou falando que ela está tentando me converter, ela está tentando me explicar, está tentando me dizer para que eu possa me apossar desse conhecimento e resolver comigo mesmo as questões existenciais, né? Não para que eu necessariamente tenha que abandonar a minha religião tradicional e agarrar o espiritismo como algo, como um fanatismo desesperado. Não. É um convite à reflexão. É isso que a doutrina propõe, né? Mais adiante, se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou se acharão distantes um do outro no tocante à soma de felicidade eterna que lhes caiba? Como é que vai ser? Se a gente nota aptidão diferente, oportunidade diferente, depois os espíritos vão dizer também que nós passamos nos empenhando durante a vida em nos moralizar, em dar instrução, a compartilhar com o nosso irmão, e alguns têm esta oportunidade, outros não têm. E aí, a posição que eles vão se encontrar no futuro, ela é igual ou ela é diferente? Ah, ela é diferente. Bom, mas aquele que conseguiu avançar moralmente e teve as oportunidades, e aquele que não conseguiu avançar moralmente porque não teve as oportunidades. É preciso que haja uma diferença para isso. Porque não faz sentido uma justiça divina alheia a essas situações. E não há. Nós sabemos que Deus vê tudo, sabe tudo, enxerga tudo, organiza tudo, soberanamente justo e bom. Então não é possível que com essas virtudes, com essas características, com esses aspectos, isso passe despercebido. Haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. O que se não pode fazer numa existência, faça em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. E aí esta felicidade plena, ela é para todos nós. Mas a consciência de que alcançaremos em momentos diferentes e em encarnações diferentes, porque nós somos espíritos com experiências diferentes, com vivências diferentes e de idades diferentes. Porque aqui a nossa idade hoje do corpo físico é uma, mas quem é mais velho aqui pode ser muito mais jovem do ponto de vista espiritual. Passo para a Lide, para que continue com as reflexões dentro na continuidade dessa questão. Lembramos aqui, nós estamos na questão 222 ainda, né? Quem tem a curiosidade de ler questões do Livro dos Espíritos, olha a profundidade
da reflexão proposta em uma única questão. Nós poderíamos aqui ficar por horas conversando sobre isso, e experimenta dar trela para mim, pulsando aqui, para ver se nós não fiquemos a noite inteira. Lid, vai lá. Eu já ia começar a te interromper, mano. Eu pensei, meu Deus, eu preciso falar, já chegou a minha hora. A sequência os espíritos estão falando que não importa, a gente podia fazer mais 1000 perguntas, 1000 questões que nos intrigam uma existência inteira, que a doutrina da reencarnação, da pluralidade da existência, poderia explicar todas elas. E, embora a Igreja não admita a doutrina da reencarnação, o fato é que a reencarnação, ela é uma lei divina, e essa doutrina não seria uma subversão da religião. Toda essa reflexão, todo esse assunto que a gente está falando numa única questão é para dizer, com o objetivo, que é eminentemente moral e racional. Essa doutrina, sendo moral e racional, não pode ser contrária a uma religião que proclama Deus, a bondade e a razão por excelência. Se está provado que, sem a reencarnação, as coisas que existem são impossíveis, se certos pontos do dogma não podem ser explicados senão por esse meio, é preciso admitir-se e reconhecer-se que o antagonismo desta doutrina e desses dogmas não é mais que aparente. O princípio da reencarnação ressalta, aliás, de várias passagens da Escritura. E aqui eu vou ler uma que está no Livro dos Espíritos, que está em São Mateus. Quando desciam do monte, após a transfiguração, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis do que acabais de ver, até que o Filho do Homem seja ressuscitado de entre os mortos. Os seus discípulos então o interrogaram, dizendo: por que, pois, dizem os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhe respondeu: em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas declaro-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe sofrer tudo o que quiseram. Assim farão eles também morrer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista. Uma vez que João Batista era Elias, há, pois, uma reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Qualquer que seja a opinião ou crença, que se aceite ou não, se existe, deve ser suportada, não obstante toda a crença em contrário. O ponto essencial é que o ensinamento dos espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo, não sendo, portanto, antirreligioso. Se o quinteto aqui fosse escolher, seria pela lógica, pelo ensinamento dos Cristos, que nós aceitamos a doutrina da reencarnação. Reconhecemos, pois, em resumo, que a doutrina da pluralidade das existências é a única que explica isto que sem ela é inexplicável, que ela é eminentemente consoladora, conforme a mais rigorosa justiça, e é para o homem a âncora de salvação
dada por Deus em sua misericórdia. Sem a reencarnação, não é possível conceber, né, um Deus justo, um Deus que é todo misericórdia, que é todo amor. A reencarnação, ela é a chave para a gente entender todas as nossas facilidades, dificuldades, todas as misérias, todas as abundâncias, todas as dores, todas as benesses. Parafraseando Haroldo, neste mundo tem muitas injustiças, mas nenhum injustiçado. E a doutrina da reencarnação que nos ajuda a entender isso. E ajuda também a nos entender os ensinos de Cristo. Então, é a chave para a gente compreender. E eles finalizam com as próprias palavras de Jesus, não podem deixar dúvidas a respeito. Eis o que diz no Evangelho segundo João, capítulo 3. Jesus respondendo a Nicodemos disse: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te espantes do que te disse, é preciso que nasçais de novo. E Jesus ainda disse: conheças a verdade, e a verdade te libertará. Então, o convite que fica é para que os irmãos que ainda tiverem alguma dúvida, ainda estiverem se fazendo esses questionamentos e que se sentirem à vontade possam estar participando conosco no nosso grupo de estudos, nos domingos, às 20 horas, serão todos muito bem-vindos. Só falar com um dos trabalhadores que vai ser inserido no grupo de estudos, vai ser incluído no nosso grupo de WhatsApp para participar do estudo, então. Sempre reiterando que, quando se tratando de ensino dos espíritos, de doutrina espírita, sempre se tem amplas obras, né, um subsídio muito grande que pode estar sendo buscado para também se ter mais esclarecimentos, se sentir mais à vontade em buscar, em querer, né? Basta-nos a boa vontade de entendermos essas questões e nos dedicarmos ao estudo. Então, se os irmãos têm mais alguma consideração, ou podemos já nos irmos para o final. Tudo tranquilo, pessoal? Então tá, então para que já nos encaminhando para o final, que possam deixar o seu boa noite. Eu começo então pela Lide. Boa noite, colegas. Obrigada pela companhia do pessoal que virtualmente, companhia virtual, hoje tão apreciada, né, está nos assistindo, aos colegas de trabalho pela oportunidade de aprender com você sempre. Quero deixar meu agradecimento especial a Deus, meu Pai querido, que nos dá essa oportunidade de recomeçar tantas e tantas vezes forem necessárias. Que eu erro bastante, então agradeço a Deus por a reencarnação, pela existência dela de tantas vidas e pela doutrina dos espíritos que me fez conhecer, aceitar e ter uma fé que eu nunca tive antes.
Uma boa semana para todos. Até a próxima quinta. Emerson. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus colegas de estudo, de trabalho na Casa Espírita. É um sentimento de gratidão sempre que nós experimentamos quando estamos aqui, pela oportunidade de estar revendo estudo que a gente já fez, mas com certeza sempre traz algo novo e agrega na nossa existência. É um entendimento que não nos cansa e que nós precisamos muito deles para tentar errar menos daqui para frente. Afinal, erramos todos, né, Lid? Obrigado mais uma vez. Aceitem esse convite da nossa querida Ju, nossa presidente, para participar do nosso grupo de estudo, que é, sem dúvida, uma oportunidade diferenciada, onde nós podemos interagir muito mais do que nós fizemos aqui. Obrigado, boa noite. Sandro. Então, boa noite, meus queridos. É uma alegria poder ter compartilhado esses momentos. Obrigado pela companhia de todos vocês. E agora, enquanto vocês estavam falando, eu pensando, né, na reencarnação, né, o que dizer da reencarnação, né? E aí me veio na memória que a reencarnação nos apresenta uma vida que é uma competição em que não há competidores, há colaboradores. Né? A competição que nós fazemos, ela nos apresenta a ideia de que a competição que nós temos nessa jornada é só conosco mesmo. E não existe pódio, existe chegada, e todos chegam. E todos chegam no mesmo destino da felicidade suprema. Então, que legal nós entendermos que nós fazemos parte de uma competição em que não há competidores, há colaboradores. Sejamos colaboradores uns dos outros. Boa noite, um abraço fraterno e um beijo no coração de cada um. Obrigado, meus queridos. Obrigado, Sandro, Emerson, Lide, Bruna. Obrigado a todos os irmãos que nos ouviram e que possamos sermos colaboradores uns dos outros e que não desperdicemos as oportunidades, que apesar de sabermos que temos sempre uma nova oportunidade, um novo recomeço, mas que possamos trabalhar seriamente, com boa vontade, nessa existência mesmo, para numa próxima já estarmos um pouquinho menos errantes, né, Lid? Então, deixo aqui o meu abraço, fica o abraço também da Bruna, que possamos seguir amparados pelos benfeitores amigos, sempre no amor e na paz do Cristo. Uma boa noite a todos. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus.
Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz.